Olá, professores, tudo bem? Vamos para o próximo tópico do nosso edital, que trata do PPP, Projeto Político Pedagógico. Todo mundo já ouviu falar, já estudou sobre o PPP, mas vamos ver aí alguns pressupostos que estão na legislação, que tratam desse documento, e também na proposta curricular da AMOP, né, que é o documento que a gente vem estudando. Então, deixa eu adicionar a tela. O primeiro documento que a gente vai estudar, eu deixei para vocês realizarem a leitura, é a Diretriz Curricular Nacional para a Educação Básica. É um documento bem completo, eu adoro esse documento. Toda resposta que você procurar sobre educação, que você queira saber, busca nesse documento, porque ali ele vai trazer de forma detalhada todos os pontos, todas as diretrizes, educação infantil, ensino fundamental, educação quilombola, educação ambiental, tá tudo aqui, tá? E é um documento que eu adoro, eu tenho ele físico e tenho ele online, e sempre utilizo nas minhas aulas. Então, aqui no item 2.6.1 vai falar sobre o projeto político pedagógico e o regimento escolar. Então, vamos ver aí sobre esses documentos que são tão importantes. O projeto político-pedagógico, nomeado na LDB como proposta ou projeto pedagógico, mas aqui ele está dizendo, né, que é a mesma coisa. Alguns chamam de PPP, outros chamam de PP, né, projeto pedagógico ou projeto político-pedagógico, mas se trata aí do mesmo documento. Representa mais do que um documento, né? É um dos meios de viabilizar a escola democrática e autônoma para todos com qualidade social. Então, gente, eu sempre digo, o PPP, ele representa as escolhas da escola, tá? E essa escolha não pode ser feita só por uma pessoa, só pelo diretor, por exemplo. O PPP, ele é um documento que deve ser construído coletivamente, pensado coletivamente, né? E não pode ser um documento de gaveta. É um documento que tem que estar circulando na mão das pessoas, né? Todo mundo tem que ter acesso, contato e todos os anos ele deve ser revisto, repensado e atualizado para o ano seguinte, tá? Autonomia pressupõe liberdade e capacidade de decidir a partir das regras relacionais. Então, as escolas têm autonomia para decidir, né, quais são as regras, quais são os combinados que, claro, respeitando a legislação, vão valer para essa escola, para essa instituição, tá? O exercício da autonomia administrativa e pedagógica da escola pode ser traduzido como a capacidade de governar a si mesmo por meio de normas próprias. A autonomia da escola numa sociedade democrática é, sobretudo, a possibilidade de ter uma compreensão particular das metas da tarefa de educar e cuidar. Lembra que eu até falei para vocês ali no conteúdo de ciências que essa ideia de educar e cuidar estava posta aqui na diretriz da educação básica, né? E vale para toda a educação básica, educação infantil, séries iniciais, séries finais e ensino médio, tá? Das relações de interdependência, da possibilidade de fazer escolhas visando um trabalho educativo eticamente responsável, que devem ser postas em prática nas instituições educacionais, no cumprimento do artigo 3º da LDB, em que vários princípios derivam da Constituição Federal. Essa autonomia tem como suporte a Constituição Federal e os dispostos no artigo 15 da LDB. Então, anotem aí. Da onde vem essa ideia de autonomia da escola, essa autonomia pedagógica? Artigo 15 da LDB, podem copiar. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito e financeiro público, tá? Então, o artigo 15 da LDB garante essa autonomia pedagógica e administrativa e financeira das instituições públicas e particulares, claro, né? O ponto de partida para a conquista da autonomia pela instituição educacional tem por base a construção da identidade da escola, cuja manifestação se expressa no seu projeto pedagógico e no seu regimento escolar próprio, enquanto manifestação de seu ideal de educação e que permite uma nova e democrática ordenação pedagógica das relações escolares. Então, anotem aí PPP,
qual é o princípio do PPP? É garantir, é traduzir a identidade da escola, o que nós queremos para esses estudantes, como a educação acontece nesse lugar. O projeto político-pedagógico deve, pois, ser assumido pela comunidade educativa, ao mesmo tempo, como sua força indutora do processo participativo na instituição e como um dos instrumentos de conciliação das diferenças, de busca da construção de responsabilidade compartilhada por todos os membros integrantes da comunidade escolar, sujeitos históricos concretos, situados num cenário geopolítico preenchido por situações cotidianas desafiantes. Então, vejam, toda a comunidade escolar vai participar da construção desse documento, tá? E é uma construção de responsabilidade compartilhada. Quem compõe a comunidade escolar? A gestão da escola, professores, estudantes, famílias, né? E outras pessoas que compõem a unidade escolar. Assim concebido, o processo de formulação do projeto político-pedagógico tem como... Vamos ver. Referência democrática à ordenação pedagógica das relações escolares, cujo horizonte de ação procura abranger a vida humana em sua globalidade. Por outro lado, o projeto político-pedagógico é também um documento que se registra o resultado do processo negocial estabelecido por aqueles atores que estudam na escola e por ela respondem em parceria. Gestores, professores, técnicos e demais funcionários, representação estudantil, representação da família e da comunidade local, que foi o que eu tinha falado anteriormente, né? É, portanto, instrumento de previsão e suporte para avaliação das ações educativas programadas para a instituição como um todo. Referencia e transcende o planejamento da gestão e do desenvolvimento escolar, porque suscita e registra decisões colegiadas que envolvem a comunidade escolar como um todo, projetando-as para além do período do mandato de cada gestor. Assim, cabe à escola, considerada a sua identidade de seus sujeitos, articular a formulação do projeto político-pedagógico com os planos de educação nacional, estadual, municipal, o plano da gestão, o contexto em que a escola se situa e as necessidades locais e as de seus estudantes. Então, aqui, gente, esse trecho aqui é bem importante. Então, considerando, né, a identidade da escola, das pessoas que estão envolvidas, né, dos sujeitos que compõem, esse projeto político-pedagógico, ele precisa estar articulado, né, com a política nacional, estadual, municipal, né, da região, como é o caso de algumas regiões, né, que tem as suas associações, tá? E o contexto de cada escola. A organização e a gestão das pessoas, do espaço, dos processos e os procedimentos que viabilizam o trabalho de todos aqueles que se inscrevem no currículo em movimento, expresso no projeto político-pedagógico, representam um conjunto de elementos que integram o trabalho pedagógico e a gestão da escola, tendo como fundamento o que dispõe nos artigos 14, 12 e 13 da LDB, tá? Eu acho que aqui embaixo vai... Ó. Artigo 14, os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola, participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. Então, aqui, os sistemas de ensino precisam, né, garantir essa gestão democrática e esse envolvimento, né, dos profissionais da comunidade na elaboração do projeto pedagógico da escola. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de elaborar e executar a sua proposta pedagógica. E o artigo 13, aos docentes, né, terão a tarefa de participar da elaboração da proposta pedagógica, elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo aí a proposta pedagógica, tá? Então, anotem esses 3 artigos que são importantes e que fazem aí referência ao projeto político-pedagógico na LDB. Na elaboração do projeto político-pedagógico, a concepção de currículo e de conhecimento escolar deve ser enriquecida pela compreensão de como lidar com temas significativos que se relacionam com problemas e fatos culturais relevantes da realidade que a escola se inscreve. O conhecimento prévio, lembra? O conhecimento imediato que a gente estava estudando,
sobre como funciona o financiamento da educação pública, tanto em nível federal quanto estadual e municipal, pela comunidade educativa, contribui significativamente no momento em que se estabelecem as prioridades educacionais, a natureza e a finalidade da unidade escolar, o papel socioeducativo, artístico, cultural, ambiental, as questões de gênero, etnia, classe social e diversidade cultural que compõem as ações educativas, particularmente a organização e a gestão curricular, são os componentes que subsidiam as demais partes integrantes do projeto político-pedagógico. Nele devem ser previstas as prioridades institucionais que a identificam. Além de se observar tais critérios e compromisso, deve-se definir o conjunto das ações educativas próprias das etapas da educação básica, assumidas pela unidade escolar, de acordo com as especificidades que lhes correspondam, preservando a articulação orgânica daquelas etapas. Muito bem. Reconhecendo o currículo como o coração do que faz pulsar o trabalho pedagógico na sua multidimensionalidade e dinamicidade, o projeto político-pedagógico deve constituir-se de, primeiro, o diagnóstico da realidade concreta dos sujeitos do processo educativo, contextualizado, né, no espaço e no tempo. Então, sempre, né, os PPPs trazem, né, o diagnóstico ali da comunidade, tá? A concepção sobre educação, conhecimento, avaliação da aprendizagem e mobilidade escolar. Então, esses conceitos discutidos com a comunidade escolar, né? O que nós queremos, o que nós acreditamos sobre educação, né? Qual é o princípio de como a criança aprende, né? De como se dá o conhecimento, como ocorre a avaliação dentro dessa instituição, tá? A definição da qualidade das aprendizagens e, por consequência, da escola, no contexto das desigualdades que nela se refletem, né? Qual é a qualidade, qual é o conceito de qualidade, né? O que nós, como nós vamos trabalhar para alcançar uma qualidade no ensino, né? Para que as crianças aprendam de forma qualitativa aqui dentro dessa escola. E de acompanhamento sistemático dos resultados do processo de avaliação, tanto as avaliações internas quanto as avaliações externas, né? As avaliações externas, SAEB, Prova Brasil, dados estatísticos, né, das avaliações em rede nacional e outras pesquisas sobre os sujeitos da educação básica, incluindo os resultados que compõem o IDEB, né, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e ou que complementam ou substituam os desenvolvidos pelas unidades da federação e outros. Da implantação dos programas de acompanhamento do acesso, de permanência dos estudantes e da superação da retenção escolar, da expedição das bases que norteiam a organização do trabalho pedagógico, tendo como foco os fundamentos da gestão democrática, compartilhada e participativa, que são aí os órgãos colegiados de representação estudantil e dos pais. Muito bem. No projeto político-pedagógico, deve-se conceber a organização do espaço físico da instituição escolar de tal modo que este seja compatível com as características de seus sujeitos, além da natureza e das finalidades da educação, deliberadas e assumidas pela comunidade educacional. Assim, a despadronização curricular pressupõe a despadronização do espaço físico e dos critérios de organização da carga horária do professor. A exigência, o rigor no educar e cuidar é a chave para a conquista e recuperação dos níveis de qualidade educativa, de que as crianças e os jovens necessitam para continuar a estudar em etapas e níveis superiores, para integrar-se no mundo do trabalho, em seu direito inalienável de alcançar o lugar de cidadãos responsáveis, formados nos valores democráticos e na cultura do esforço e da solidariedade. Nessa perspectiva, a comunidade escolar assume o projeto político-pedagógico não como peça constitutiva da lógica burocrática, menos ainda como um elemento mágico capaz de solucionar todos os problemas da escola, mas como instância de construção coletiva, que respeita os sujeitos das aprendizagens, entendidos como cidadãos de direitos à proteção e à participação social, de tal modo que, então, não é só um documento que a gente é obrigada a fazer, né? É um documento que a gente faz porque a gente quer deixar registrado as escolhas daquela escola, a identidade daquela escola, a forma com que a escola faz para garantir os direitos das crianças, né? E garantindo esses direitos, né, a gente precisa ter clareza nesse documento, né? Que a escola irá estimular a leitura atenta da realidade local, regional e mundial, por meio da qual se podem perceber horizontes, tendências e possibilidades de desenvolvimento.
A escola também precisa preservar a clareza sobre o fazer pedagógico em sua multidimensionalidade, prevendo-se a diversidade de ritmo de desenvolvimento dos sujeitos das aprendizagens e os caminhos por eles escolhidos. Institua a compreensão dos conflitos, das divergências e diferenças que demarcam as relações humanas e sociais. Esclareça o papel dos gestores da instituição, da organização estudantil e dos conselhos, tanto conselho comunitário, conselho de classe, conselho de pais e outros. Perceba e interprete o perfil real dos sujeitos, né, que compõem ali aquela comunidade escolar. Crianças, jovens e adultos, que justificam e instituem a vida da e na escola, do ponto de vista intelectual, cultural, emocional, afetivo, econômico, com base na reflexão sobre as relações vida, conhecimento, cultura, professor, estudante e instituição escolar. Considere como núcleo central das aprendizagens pelos sujeitos do processo educativo, né, quem são os sujeitos do processo educativo? Gestores, professores, técnicos, funcionários, estudantes e famílias. A curiosidade, a pesquisa, incluindo de modo cuidadoso e sistemático as chamadas referências virtuais de aprendizagem que vão se dar aí em contextos digitais. Preveja a formação continuada dos gestores e professores para que estes tenham a oportunidade de se manter atualizados quanto ao campo do conhecimento que lhes cabe manejar, trabalhar, e quanto à adoção, a opção da metodologia didático-pedagógica mais própria às aprendizagens que devem vivenciar e estimular, incluindo aquelas pertinentes às tecnologias de informação e comunicação, né, as TICs. Realize encontros pedagógicos periódicos, com tempo e espaço destinados a estudo, debates e troca de experiências e aprendizagem dos sujeitos do processo coletivo de gestão e pedagógico pelos gestores, professores e estudantes para a reorientação de caminhos e estratégias. Define e justifique claramente a opção por um método ou outro de trabalho docente e a compreensão sobre a qualidade das aprendizagens como direito social dos sujeitos e da escola, qualidade formal e qualidade política, né? Saber usar a qualidade formal. Traduza claramente os critérios orientadores da distribuição e organização do calendário escolar e da carga horária destinada à gestão e à docência, de tal modo que se viabilize a concretização do currículo escolar e, ao mesmo tempo, que os profissionais da educação sejam valorizados e estimulados a trabalharem prazerosamente. Contemple programas e projetos com os quais a escola desenvolverá ações inovadoras, cujo foco incida na prevenção das consequências da incivilidade que vem ameaçando a saúde e o bem-estar, particularmente das juventudes, assim como na reeducação dos sujeitos vitaminados por esse fenômeno psicossocial. Avalie as causas da distorção idade ano série, projetando a sua superação por intermédio da implantação de programas didático-pedagógicos fundamentados por metodologias específicas. Então, gente, ele vai seguir, né? Depois ele finaliza ali com a avaliação. Mas é importante a gente entender, né, que o documento do PPP é esse documento amplo, que envolve diversos sujeitos, que vai garantir, né, a efetivação de uma gestão democrática, e não pode ser um documento só de gaveta, né? É um documento que precisa estar circulando entre os profissionais da educação, garantindo aí a qualidade da aprendizagem dos estudantes, traduzindo a identidade da escola, né, e efetivando aí todos os direitos dos estudantes, né, enquanto sujeitos de direitos. Aí aqui no final, ele vai trazer a diferença aí, né, sobre o regimento escolar, tá? E a gente vai dar uma lida até para a gente entender, né? Então anotem aí o que significa aí o regimento escolar. O regimento escolar, tá aqui, trata da natureza e da finalidade da instituição, da relação da gestão democrática com os órgãos colegiados, das atribuições de seus órgãos e sujeitos, das suas normas pedagógicas, incluindo critérios de acesso, promoção e mobilidade do escolar e dos direitos e deveres de seus sujeitos, estudantes, professores, técnicos, funcionários, gestores, famílias, representação estudantil e função das suas instâncias colegiadas. Nessa perspectiva, o regimento, discutido e aprovado pela comunidade escolar e conhecido por todos, constitui um dos instrumentos de execução. Então, vejam, qual é a diferença do PPP para
o regimento escolar. O regimento escolar vai dizer como a gente vai colocar aquele PPP em prática, qual é o papel de cada um, tá? Qual o papel dos funcionários, dos professores, dos gestores, das famílias, das crianças, para que aquele projeto político-pedagógico seja colocado em prática, tá? Então, anotem isso. Então, o regimento discutido e aprovado, né, constitui como um dos instrumentos de execução, com transparência e responsabilidade, do seu projeto político-pedagógico. As normas nele definidas servem, portanto, para reger o trabalho pedagógico e a vida da instituição escolar, em consonância com o projeto político-pedagógico e com a legislação e as normas educacionais. Então, o regimento escolar vai trazer as normas, né, a função de cada um, e como eu disse, como cada um vai colocar aquele PPP em prática, certo? Avaliação é outro item, outro tópico. Vamos para o documento da AMOP, que vai trazer um parágrafo aqui falando sobre o PPP, tá? Só para reiterar o que a gente viu até agora. Então, entende-se o projeto político-pedagógico não apenas como um documento, mas como prática, como projeto em movimento, em permanente construção, execução e avaliação. Então, todo ano, como eu falei lá no início, a gente pega o PPP, avalia, faz a avaliação institucional, envolve a comunidade, né, para ver o que a gente conseguiu alcançar, o que a gente conseguiu colocar em prática, o que a gente precisa melhorar para o ano seguinte. E aí, desse ponto, a gente reformula, né, ajusta o PPP para o próximo ano. Em um primeiro e mais importante sentido, o PPP se revela como prática reflexiva e coletiva de tomada de decisão, que necessita concomitantemente ser sistematizado e organizado para que se constitua também no registro das intencionalidades e das ações coletivas da comunidade escolar, servindo de sustentação a todos os outros planejamentos escolares. Nesse movimento de construção, congrega e explicita os fundamentos e os pressupostos que direcionam as práticas político-pedagógicas da comunidade escolar, indicando, né, quais princípios que direcionam, quais são os princípios que vão direcionar e manter as práticas educativas naquela escola. Então, não dá para copiar e colar o projeto político-pedagógico da escola vizinha, porque cada escola tem a sua comunidade, a sua realidade, os seus sujeitos que pensam, né? Claro que tudo tem que estar alinhado aos documentos, como a gente viu no texto anterior, nacionais, estaduais e municipais, né? A gente não pode ir contra a lei, mas a partir desses documentos, a gente vai dizer como tudo isso vai acontecer ali na nossa escola, tá? Então, gente, sobre PPP é isso. Dúvidas e contribuições? Podem deixar que a gente vai discutindo e conversando, tá? Até a próxima aula.